Isaías 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e qual nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz seguireis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão, de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema proposto para nós nessa noite, a palavra que Deus tem para a nossa reflexão e aplicação na vida cristã, fala-nos acerca de um chamado de Deus, um convite que Deus faz a todos os homens. E este chamado, este convite que Ele faz com o intuito de alcançar as vidas. E este convite é um convite para a salvação. E o texto que nós lemos aqui no livro do profeta Isaías mostra-nos que Deus faz um convite aos homens. E o convite que ele faz aos homens, trazendo algumas orientações, é um chamado para a salvação. Neste capítulo que nós acabamos de ler, nós observamos o cuidado que o nosso Deus tem pela criatura, pelo homem, pela humanidade. Porque ele convoca os homens a abandonar as suas práticas ou as suas influências mundanas, para participarem verdadeiramente do plano salvífico que ele preparou antes da fundação do mundo, conforme a palavra de Deus nos orienta. Também nós observamos que neste convite que o Senhor faz, um convite especial para a humanidade, para os homens, quando ele diz: vinde, a declaração perfeita da vontade de Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor, em todas as mensagens, Ele tem
nos dado uma palavra que tem dado continuidade ao mesmo pensamento, dado continuidade à mesma mensagem que Ele está falando conosco. E nós vimos acerca da perfeita vontade de Deus, e aqui nós vimos Deus fazendo um convite aos homens e manifestando a sua perfeita vontade. Quando nós lemos lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versos do 3 ao verso 5, nós percebemos isto quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Então nós percebemos que a vontade perfeita de Deus, ela se alinha ao seu convite aos homens, ao seu chamado à humanidade para poder estar na sua presença e alcançar a salvação por Ele manifestada na cruz do Calvário. Então o convite especial de Deus para a humanidade é a vida eterna. Deus não criou os homens para a condenação eterna, mas Ele criou todos os homens para a vida eterna. Nunca foi projeto de Deus que o homem vá para o inferno, mas é uma escolha do próprio homem. Mas Deus faz de tudo para que se revele a sua palavra aos homens e eles entendam que eles foram e devem ser alcançados pela palavra de Deus para terem suas vidas salvas e alcancem a vida eterna. Então, diante disso, diante desse convite, mas para ser participante desse convite, ou seja, da salvação que Ele preparou para todos os homens, quando o pecado foi consumado lá no Jardim do Éden, por indução ou por influência do diabo, para tirar o homem da presença de Deus, e o homem assim resolveu aceitar esta proposta do inimigo, e quando ele aceita essa proposta do inimigo, ele peca contra Deus, e ali ele é afastado do Senhor. Mas Deus, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, o Senhor, Ele é onisciente. Ele sabia, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, e Ele já tinha um plano projetado para o homem que iria cair da sua presença. E esse convite que Ele faz, esse projeto que Ele traz para os homens, mostra o seu amor pela sua criação, mostra o seu amor pela coroa da criação que somos nós, os homens. E quando eu falo homens, digo homens e mulheres, porque o Senhor, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que todos nós, para que todos os homens sejam alcançados pela palavra de Deus. Mas para ser participante deste convite, quais são as atitudes necessárias? Já que eu entendo que Deus quer me conceder vida eterna, que Ele não me quer que eu venha perder a minha comunhão com Ele, o que eu preciso fazer? Primeiro, versículo 1, o texto nos diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então a primeira atitude do homem que deseja alcançar, que deseja concretizar em sua vida, aceitar este convite, aceitar este chamado, ele precisa ter sede de Deus. O texto nos adverte dizendo: é necessário que tenha sede de Deus. E quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 7, versos 37, Jesus vai nos afirmar acerca desta verdade. E o texto vai nos dizer:
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. A primeira atitude do homem que aceita este convite, a primeira atitude do homem que quer alcançar esta salvação proposta por Ele, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é necessário que ele tenha sede de Deus. E quando eu digo sede de Deus, é desejar. A palavra sede no original aqui, ela transmite-nos a significação de desejo intenso. É desejar com muita intensidade, é manifestar-se de forma necessária ou por necessidade. Então, quando o texto nos diz que é necessário que o homem tenha sede de Deus, ele precisa desejar Deus, ele precisa necessitar de Deus. E necessidade é diferente de importância, porque importância tem graus, mas necessidade não, ou tem ou não tem. Então é necessário que você tenha sede de Deus, deseje o Senhor, necessite da sua presença, necessite da tua graça, da sua glória, do seu Santo Espírito, pois para isso que o Espírito de Deus está aqui na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito de Deus nos revelou a verdade sagrada nas Escrituras. Porque se não fosse o Espírito de Deus, nenhum de nós teríamos condições de glorificar a Deus, e principalmente reconhecer que somos pecadores. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que para todo pecado há um perdão, mas existe um pecado que não tem perdão, nem aqui e nem no porvir, e é quando o homem peca, blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E eu lhe explico por que não há perdão aqui, nem no porvir. Simplesmente porque sem a manifestação do Espírito, ninguém reconhece que é pecador. E se eu não reconheço que eu não sou pecador, logo eu nunca vou me arrepender de estar distante de Deus. E se eu não me arrependo de estar distante de Deus, eu nunca vou me submeter à vontade de Deus e nem alcançar a salvação que Ele conquistou para mim. É por isso que quando a blasfêmia é contra o Espírito sai, aquele homem não consegue mais ouvir o Espírito falar, ele nega a existência do Espírito, ele rejeita a orientação do Espírito Santo, e ninguém consegue reconhecer que é pecador sem a presença do Espírito Santo. É por isso que o próprio Jesus disse que ele iria, mas ele enviaria outro Consolador para nos guiar em toda a verdade. Sem o Espírito, nenhum homem reconhece que é pecador, e sem arrependimento ninguém alcança o perdão. É por isso que quem blasfema contra o Espírito, ele nunca alcança perdão, porque ele não aceita mais nada que venha de Deus, ele rejeita tudo que é de Deus. E sem essa capacidade, sem este manifestar do Espírito para reconhecer os pecados, o homem não se arrepende de todo o mal que pratica. E sem arrependimento ninguém chega aos pés de Cristo, e sem chegar aos pés de Cristo ninguém vai para o céu. Segundo, o versículo 2 fala-nos da segunda atitude. A primeira atitude
Mas o versículo 2 nos fala acerca da atitude de abandonar as influências mundanas. Aquele que aceita o convite, ele se comporta de maneira diferente. E agora, o Senhor chama para a salvação, mas quando eu aceito o convite, ele diz: é necessário abrir mão das influências mundanas. Influências mundanas é tudo aquilo que desagrada a Deus, são as práticas pecaminosas. Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele nos revela qual é a consequência da prática pecaminosa. E o texto diz-nos assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, sem abandonar a vida mundana, as influências mundanas, eu não consigo fazer parte deste chamado que Deus tem. Este chamado que Ele faz a todos os homens, mas o seu chamado também requer alguns requisitos, requer algumas atitudes. E a atitude daquele que resolve aceitar este chamado é rejeitar as práticas pecaminosas, é rejeitar a influência do mundo. A igreja, ela nunca pode parecer-se com o mundo, porque a igreja não é do mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós seríamos perseguidos, porque nós não somos do mundo, porque se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o amor deles não está para com a igreja do Senhor. É por isso que a igreja do Senhor permanecerá sempre sendo odiada pelo mundo, porque quem domina todo o sistema mundano é o adversário da igreja, é o adversário de Deus. E quando a igreja se parece com o mundo, ela deixa de se parecer com Deus. E o próprio Senhor vai dizer-nos: aquele que não ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Mas quando o Senhor te chama, e Ele te chamou, e Ele continua chamando a todos os homens, para alcançar a vida eterna, é necessário que você abandone, deixe as influências do mundo e viva uma vida que agrada ao seu novo Senhor. Pois agora Jesus é o Senhor da igreja, pois Jesus é o Senhor da tua vida, pois só pode herdar as mansões celestiais aqueles que vêm por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira atitude daquele que aceita este convite: ele tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. No mundo em que há muitas informações, as pessoas não querem mais ouvir. Há uma necessidade grande de pessoas que ouvem. E a vida pastoral, ela é permeada por isso. A gente sabe que às vezes a ovelha só quer falar, e o pastor só vai ouvir. Ela não quer nem resolução de nada, ela só quer falar. E ouvir tem sido um grande obstáculo nos dias atuais. As pessoas não querem ouvir mais ninguém, são donas da verdade. Cada um construiu a sua verdade, e aquilo que ele construiu como verdade, ele diz que é a verdade absoluta. Mas só existe
só temos a verdade absoluta naquilo que falamos quando está fundamentado na palavra de Deus. Mas os homens não querem mais ouvir. Cada um quer dizer qual é a verdade. Cada um quer dizer o que está certo e o que está errado. Mas a vida cristã é diferente. Quem tem razão é sempre o Senhor. Ele sempre é que vai estar certo. E eu estou sempre ouvindo a sua orientação. Se nós deixarmos os nossos ouvidos captar informações que não são de Deus e colocar aquilo como verdade em nós vamos fracassar na vida cristã. Mas como ovelhas do rebanho do Senhor, a voz do pastor, do sumo pastor, ela ainda ecoa. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então é necessário, cara, para que você que aceita este convite, que aceitou este convite, que aceitou este chamado, é necessário que você permaneça ouvindo a voz de Deus e rejeitando as vozes que não ecoam a palavra de Deus. Às vezes ouvimos muitas pessoas, mas quando a Bíblia diz algo acerca de algo que está errado para nós rejeitamos. Mas fulano faz, mas tal igreja pode. Quem está certo? Deus ou os homens? Deus sempre vai estar certo. Deus sempre vai estar com a palavra verdadeira. E nós nunca devemos nos deixar moldar pelas palavras dos homens que não estejam fundamentadas na palavra de Deus, pois estes tais são falsos profetas. São homens que não têm compromisso com a verdade, cheios de desejos que não são desejos eternos. Mas quando eu faço parte do chamado, da salvação que Ele propôs para mim, eu continuo ouvindo a voz dEle, eu continuo obedecendo aquilo que Ele me orienta, e Ele continua sendo sempre a verdade na qual eu devo obedecer. Você precisa ouvir Deus. Pare de ouvir os homens que não falam de Deus e passe a ouvir Deus através de homens compromissados com Deus. Não molde a sua vida por A e por B, molde a vida pela palavra. Porque se moldarmos a nossa vida pela forma da palavra, nós vamos estar do jeito que Deus quer. Aonde estivermos, aonde Deus nos colocar, nós estaremos sendo exemplo, estaremos sendo homens e mulheres que verdadeiramente transmitem Cristo na sua vida. Então, queridos, é necessário ouvir, é necessário obedecer a Deus. E nós vamos perceber que Apocalipse, capítulo de número 3, verso 6, olha o que João vai nos dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a verdade que Deus tem para a igreja, ela já foi revelada. E você tem ela nas suas mãos. A verdade que Deus tem para os homens é a sua palavra. É ela que molda o nosso caráter. É ela que nos aproxima de Deus. É ela que nos guia por intermédio do Espírito
pelas veredas da justiça. Não pense que vai ter um novo evangelho, pois se tiver um tal é maldito, diz a palavra de Deus. Porque mesmo se descesse do céu um anjo e pregasse outro evangelho, que ele seja anátema, ou seja, maldito. É por isso que tem muitas pessoas ouvindo muito e errando bastante, porque estão ouvindo quem não deveriam ouvir. Porque a única forma de acertar é ouvindo a Deus e obedecendo a Ele quando Ele nos orienta. Então, queridos, Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus diz-nos assim: todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, e vem as águas, e vem a luta, e vem a dificuldade, e vem os levantes, e vem a perseguição, e ela permanece de pé, porque quem está fundamentado, quem está alicerçado na rocha, não cai. Não é abalado. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos em que as pessoas querem algo novo. Cuidado com algo novo, pois o Evangelho é boas novas, e boas novas de salvação. Nós não precisamos de nada mais do que a palavra de Deus para termos uma vida que agrada ao nosso Deus e usufruirmos da salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quarto, qual é a quarta atitude daqueles que aceitam o chamado para a salvação? Versículo 6, e o versículo 6 vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então a quarta atitude daqueles que recebem o convite para a salvação é buscar ao Senhor. E buscar a Deus nos dias atuais, o Senhor tem nos dado muito tempo agora para buscá-lo. Pois o argumento dos homens era: eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu faço isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, minha vida está corrida. Mas Deus parou o mundo. Deus parou tudo. E agora nós temos praticamente 24 horas, com exceção daqueles que trabalham, porque são trabalhadores das áreas essenciais. Você percebe que tudo permanece no controle de Deus para chamar a atenção dos homens. Quem imaginaria que isso poderia acontecer? Um vírus para o mundo todo. Se nem a guerra para, nem as guerras pararam o mundo, mas Deus está dando a oportunidade para os homens refletirem acerca da vida eterna. É tempo de nós buscarmos a Deus. E se já buscamos a Deus, intensificar esta busca, porque dias difíceis ainda estão por vir. 1 Pedro 1,9 diz
e que a capacitação de Deus, ao buscarmos a Ele, que Ele nos concede, nós sairemos vitoriosos de todos esses momentos difíceis. Então Ele quer que o busquemos, Ele quer ser achado pelos homens, Ele quer ter um relacionamento com a humanidade. Só aceita esse convite especial aqueles que buscam ao Senhor. Deus está chamando, Deus está convidando, mas ninguém é obrigado a aceitar. Mas aqueles que necessitam, entendem que precisam buscar, que precisam aceitar este convite, se submetem ao Senhor e passam a buscá-lo, passam a fazer a vontade de Deus, pois somente assim é que podemos verdadeiramente estar dentro daqueles que aceitaram o convite do Senhor. E essa prática é contínua, ela não é um ato isolado, ela é contínua no nosso dia a dia. E finalizo agora, versículo 7, versículo 8. A quinta atitude daqueles que aceitam o convite, o chamado para a salvação: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia! Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A quinta atitude daqueles que aceitam o chamado para a salvação é trilhar um caminho que agrada ao Senhor, ou seja, ter uma vida transformada e vivenciar esta vida cotidianamente, convertido em Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. João 14,6, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido, somente seguindo a Cristo, servindo a Cristo e parecendo-se com Cristo, no sentido de que somos praticantes da sua palavra, e por praticar a sua palavra, logo eu fico parecido com Ele, logo eu tenho a semelhança dele. Somente assim é que podemos verdadeiramente confirmarmos a aceitação do chamado de Deus para nós, quando nós temos essas atitudes diante do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere a sua vida e que você continue sendo um servo, uma serva do Senhor, e que permanecerá trilhando este caminho, permanecerá caminhando este caminho com o Espírito, para que quando Ele voltar, nós possamos nos encontrar com Ele. Apliquemos esta palavra no nosso cotidiano, para que verdadeiramente possamos ser discípulos do Senhor, possamos ser filhos de Deus e servos fiéis, pois Ele me chamou, Ele te chamou e chama todos os homens para a salvação. Que o Senhor dê vitória a cada um de nós, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la ao nosso dia a dia. Meu Deus, a tua palavra é a verdade, e a verdade absoluta só pode estar em ti, pois tu és o Criador de tudo. Pai, desperta nos homens a sede pelo Senhor. Desperta nos homens, Pai querido, a rejeição pela prática pecaminosa. Pai, desperta nos homens o ouvir e obedecer a tua palavra. Desperta, Senhor, o desejo por buscar a tua presença e cotidianamente viver uma vida transformada pelo teu Santo Espírito. Pai, abençoa meus irmãos, abençoa todos aqueles, ó Pai querido, que estão recebendo a tua palavra. É o que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.